Hoje a gente mergulha no colapso do Banco Master. Recebemos um material que detalha essa queda, uma suposta fraude bilionária e até a prisão do controlador. Mas a engenharia por trás disso tudo mostra uma coisa muito maior. Sem dúvida. E eu acho que o ponto de partida para a gente entender bem o caso é que a mecânica da fraude, como está descrita, ela precisa ser conectada numa linha do tempo, sabe? Para a gente ver a bola de neve crescendo. Sim, O material apresenta os elementos, né? Os CDBs com juros altíssimos, os créditos fantasma, mas a genialidade do mal, digamos assim, está na sequência dos fatos. Não foi um ato só, foi um processo. exato. Não é só sobre o que eles fizeram, mas como eles foram construindo essa pirâmide. O banco estava quebrando, certo. Então a primeira peça do dominó foi captar dinheiro a qualquer custo. Exatamente. O primeiro passo, e o mais visível para o público, foi essa campanha agressiva de CDBs pagando 150% do CDI. Que é uma coisa absurda. Totalmente. Para quem não é do mercado, isso é como uma loja oferecer um produto com 80% de desconto. Só bom demais para ser verdade, né? E era. Eles precisavam de dinheiro real entrando no caixa e rápido. E conseguiram bastante, pelo que eu vi. Levantaram cerca de 50 bilhões de reais, assim. Só que o problema é que isso é como pegar um empréstimo com um agiota para pagar o cartão de crédito. Você resolve o problema de hoje, mas cria um problema muito maior para amanhã. Certo. Então eles têm 50 bilhões em dívidas com clientes, prometendo um retorno que não conseguiriam gerar de forma legítima. O balanço do banco devia estar um desastre. Como eles maquiaram isso? É aí que entra a tal da empresa Tirreno. É aí que a mágica acontece. Para um banco parecer saudável, ele precisa de ativos, né? Se você só tem dívidas, que eram CDBs, você está insolvente. Uhum. Então eles precisavam criar ativos do nada. A solução foi simular a compra de uma carteira de créditos de uma empresa chamada Tirreno. O ponto crucial aqui é que foi uma operação de papel. O Master não pagou um centavo por esses créditos. E tudo indica que os créditos nem existiam. Eram fumaça. Exatamente. Fumaça. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles basicamente imprimiram 12 bilhões de reais em ativos falsos e colocaram no próprio balanço assim? Como é que um auditor ou o próprio Banco Central não pegou isso de imediato? A velocidade e a complexidade das camadas ajudam a esconder, né? Mas o verdadeiro golpe de mestre, a terceira etapa do plano, foi o que transformou a fumaça em dinheiro de verdade. Como assim? Eles pegaram esses mesmos créditos fantasma da Tirreno e venderam para o BRB, o Banco de Brasília, que é um banco público. Não. Sim. E o BRB pagou 12,2 bilhões de reais em dinheiro vivo por eles. Isso é inacreditável. Como um banco do tamanho do BRB aceita comprar 12 bilhões em créditos sem fazer uma auditoria mínima? Alguém lá dentro foi, sei lá, extremamente ingênuo ou cúmplice. Não tem outra explicação. A investigação aponta para a segunda opção, claro. E é aqui que a história deixa de ser puramente financeira e vira um caso de poder, de influência, sabe? Uhum. Uma operação desse tamanho envolvendo um banco público não acontece no vácuo. Aí a gente começa a se perguntar: quem tinha o poder para fazer uma ligação e abrir essa porta no BRB? E essa é a ponte perfeita. O material que a gente recebeu menciona a trinca de políticos Ciro Nogueira, Arthur Lira, Antônio Rueda. Mas a análise pode aprofundar muito mais o papel deles. Não foram só contatos, né? Eles parecem ter sido a chave que girou a ignição de todo esse esquema de resgate. Precisamente. Onde a análise pode ganhar mais força é em posicionar a política não como o pano de fundo, mas como a ferramenta principal que viabilizou o golpe. Certo. O Daniel Vorcaro, que é o controlador do Master, ele não teria chegado na diretoria do BRB sozinho. Segundo as investigações, essa trinca política teria feito a ponte, apresentando o Vorcaro ao governo do Distrito Federal, que controla o BRB. E a ideia não era só vender os créditos falsos, o plano era muito maior. Maior como? O que mais eles queriam? O plano final, o grande objetivo, era que o BRB, saneado ali com dinheiro público, comprasse o Banco Master inteiro. Nossa. Seria a salvação definitiva. O banco privado quebrado seria absorvido por um banco estatal e o prejuízo seria socializado, né?
O dinheiro dos 12 bilhões dos créditos falsos era só o socorro inicial para manter o master respirando até a venda se concluída. Então, na prática, eles usaram dinheiro de investidores comuns para tapar um buraco e, quando isso não foi suficiente, tentaram usar dinheiro público para salvar a operação inteira. A audácia é impressionante. Mas e a governança do BRB? Uma diretoria inteira concordou com isso? Então, fontes da investigação dizem que a diretoria técnica do BRB resistiu. Eles viram as fragilidades, os riscos eram óbvios. Claro. A pressão política, no entanto, teria sido imensa para que o negócio avançasse. O fato de o presidente do BRB ter sido afastado pela justiça depois que o escândalo veio à tona reforça muito essa tese. Faz todo sentido. A influência política não assina o cheque, mas ela pode torcer o braço de quem assina, né? E isso se espalhou para outros lugares, certo? O material cita o Rio Previdência, o Fundo de Pensão do Rio de Janeiro, que colocou 2,6 bilhões de reais no Master. Isso mostra um padrão, não é? Exato. Revela um ecossistema. Fundos de pensão de estados e municípios governados por partidos do Centrão se tornaram fontes de captação para o banco. Isso amplia o impacto do colapso, sabe? Sim, porque não são só investidores individuais. Não são. São os futuros aposentados servidores públicos, cujo dinheiro foi alocado num ativo de altíssimo risco, possivelmente por influência política. O impacto no mercado é esse. Uma quebra de confiança generalizada na gestão de fundos públicos. Isso nos leva direto para a consequência mais imediata de tudo isso: o pânico do investidor. A pessoa física que colocou as economias da vida num CDB do Master acorda um dia e descobre que o banco quebrou e o dono foi preso. Exato. O material faz um bom trabalho ao citar o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Mas eu acho que a gente pode transformar essa informação em algo muito mais prático, quase um manual de sobrevivência. Concordo totalmente. A ansiedade do investidor precisa de um caminho claro. Falar do FGC é o primeiro passo, mas é preciso detalhar o processo para acalmar os ânimos. Certo. A primeira coisa a entender é o que é o FGC. Ele não é do governo, é uma entidade privada, uma espécie de seguradora formada pelos próprios bancos. Cada banco paga uma contribuição para esse fundo que serve para cobrir o prejuízo dos clientes em caso de quebra como essa. Ok, então o seguro existe. Qual é o plano de ação? O que o investidor que está nos ouvindo e tem dinheiro lá precisa fazer agora, hoje? O primeiro passo é entender a cobertura. O FGC garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. E aqui tem um detalhe crucial que muita gente esquece. Qual? Esse valor inclui o capital principal, mais os juros acumulados até a data da liquidação. Ah, isso é um ponto importantíssimo. Se alguém investiu exatamente 250 mil, os juros que renderam podem ficar de fora da cobertura. Exatamente. A lição para o futuro, e que vale a pena reforçar, é sempre investir um valor um pouco abaixo do teto, tipo 245 mil, para garantir que os rendimentos também fiquem protegidos, né? Boa dica. Para quem já estava no Master, agora é verificar o extrato e ver o saldo total. Se estiver abaixo de 250 mil, a recuperação é praticamente garantida. Certo. Passo 1, verificar o valor e entender o limite. E depois? O dinheiro aparece na conta magicamente? Definitivamente não. E esse é o segundo passo. Entender a linha do tempo e gerenciar a ansiedade. O Banco Central já decretou a liquidação do Master. Agora, um profissional chamado liquidante foi nomeado. O trabalho dele é fazer um levantamento de tudo que o banco deve e para quem. Ele tem geralmente um prazo de uns 30 a 45 dias para montar essa lista de credores e enviar para o FGC. Então é um período de espera. É um período de espera, não adianta se desesperar. Ok, então há essa espera enquanto a burocracia acontece. E quando essa lista chega no FGC, o que o investidor precisa fazer? Aí vem o terceiro e mais importante passo, a ação do investidor. Assim que o FGC recebe e processa a lista, ele anuncia o início do pagamento. O investidor precisa baixar o aplicativo do FGC no celular. Ah, tem um aplicativo para isso? Tem. Lá ele vai fazer um cadastro, validar a identidade e solicitar o pagamento da garantia. É um processo ativo. Se você não solicitar, o dinheiro não vem.
Entendi. No aplicativo, você indica uma conta corrente de sua titularidade em qualquer outro banco, e o FGC deposita o valor lá. E para quem tinha mais de 250 mil ou investiu em produtos que o FGC não cobre, como algumas letras financeiras mais sofisticadas, qual é a realidade para essas pessoas? Essa é a parte mais dura, e é crucial ser transparente sobre isso. Quem tem valores acima do teto ou em produtos não cobertos entra na fila de credores da massa falida do banco. Ai, O valor coberto pelo FGC é pago rapidamente. O que excede esse limite, infelizmente, depende da venda dos ativos que sobraram do banco para pagar os credores. É um processo que pode levar anos, talvez décadas, e não há nenhuma garantia de que receberão 100% do valor. que situação! A recuperação é incerta e, na maioria das vezes, parcial. É uma lição dolorosa sobre diversificação e o risco de concentrar todo o patrimônio num único lugar, mesmo que pareça seguro e coberto por garantias. Perfeito. O caso Master é um estudo de casos sobre risco, ganância e a intersecção perigosa entre poder financeiro e poder político. Para o mercado, o impacto é a desconfiança. Para os reguladores, é um alerta. E para o investidor, é um lembrete de que não existe almoço grátis e que a proteção como o FGC tem limites que precisam ser compreendidos antes da crise acontecer. Resumindo nossa conversa, então, saímos com 3 visões bem aprofundadas. A primeira é a mecânica da fraude como um processo em etapas. Captar dinheiro caro com CDBs, criar ativos falsos para maquiar o balanço e, por fim, usar influência política para vender esses ativos a um banco público e tentar uma salvação estatal. Exato. A segunda visão é que a conexão política não foi um detalhe, mas o motor do esquema. A tentativa de usar o BRB e a captação via fundos de pensão mostram um padrão de uso do aparelho estatal para beneficiar interesses privados, um risco sistêmico que vai muito além de um único banco. E, por fim, o roteiro prático para o investidor. Primeiro, entenda o limite de 250 mil do FGC, incluindo os juros. Segundo, tenha paciência durante o trabalho do liquidante. E terceiro, seja proativo. Baixe o aplicativo da FGC e solicite seu pagamento assim que for liberado. Para quem tem valores maiores, a realidade é bem mais complexa e demorada. É isso. Conectar a engenharia financeira com a influência política da dimensão real do caso. E o plano de ação dá ao investidor o poder de agir em meio ao caos. Quando tiver um desdobramento desta análise ou outros materiais que queira aprimorar, é só enviar para a gente.